Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dessa nova temporada. E eu comentei com vocês sobre, principalmente no meu Instagram, que essa nova temporada eu vou abordar muito conteúdo sobre o mundo empresarial, sobre faturamento. E hoje quero trazer para vocês um tema que é sobre gestão de pessoas, perfil comportamental, porque você conhecer e entender sobre esses dois vai fazer muita diferença no seu modo da gestão da sua empresa, para você alavancar os seus resultados, fazer a gestão da sua equipe e, através disso, elevar o seu faturamento, elevar o nível da sua empresa, levar ela para um outro patamar através disso. E para falar sobre isso, eu trouxe a Denise, que é especialista em gestão de pessoas, perfil comportamental. Ela é ótima, ela arrasa. E ela entrega diversos resultados altos para todos os mentorados dela. Então, Denise, seja muito bem-vinda. Agora, para você começar esse podcast, esse episódio, eu queria que você contasse um pouco sobre você. Perfeito. E agora eu te passo a palavra. Perfeito. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu trabalho 20 anos na área de desenvolvimento humano e eu sempre falo que eu venho da operação para a teoria. Então, eu venho da parte realmente prática, acessível, aquilo que a gente, de fato, consegue usar para depois buscar uma teoria para dizer, validado, né? Eu sempre digo que a nossa experiência ela é muito rica, mas ela também não basta. Muitas vezes ela não vai dar conta de tudo. E não precisamos reinventar a roda, sendo que tem tantos empresários, tantos líderes que já passaram pelo que a gente está passando, muitas vezes, naquele momento da nossa empresa. Então, há 20 anos, eu trabalho na área de desenvolvimento humano. Vim de dentro de uma empresa, da parte operacional, e fui crescendo, me tornei líder, me tornei gestora da área de RH estratégico. E nesse período eu estudei, fiz formação de gestão de pessoas, né? Por uma importante universidade lá no Rio Grande do Sul. Então, sou gaúcha também. E hoje moro em São Paulo, moro aqui em Taubaté, há 2 anos. E eu fui também inquieta, sempre buscando coisas que eu conseguisse compreender melhor tudo isso. Por quê? Porque eu me tornei gestora. Uma coisa é tu dar conta do teu. E já é difícil e complexo. Agora, quando você te torna responsável por uma área, por um setor e por uma empresa, o caldo engrossa, né? E aí eu fui buscar. Então, uma das primeiras buscas foi a formação, né? A faculdade em si. Eu tenho 2 formações em análise comportamental. Então, sou uma analista comportamental. E o coaching. E aí, quando a gente fala de coaching no Brasil, enfim, qualquer estado do Brasil e até fora, tá? Eu tenho alunos em Portugal, eu tenho alunos em Angola. E lá também já o coaching não é visto de boa forma. Eu sempre gosto de falar assim que eu sou coach raiz, eu sou formada no Instituto Brasileiro de Coaching, eu tenho 3 graduações distintas, onde você vai aprofundando. Então, eu tenho coach, life coaching, business executive. E essas formações foram incríveis, tá? Por quê? Porque elas conseguiram me dar ferramentas para trabalhar, de fato, a evolução das pessoas, o indivíduo, né? Então, quando eu assumi há 15 anos atrás ou mais a função de gestora, eu tinha sempre essa dúvida de, cara, já é difícil de se entender. Como é que eu vou entender os outros? Existe uma pluralidade, uma complexidade. Não tem como simplificar isso. A coisa parecia bem complexa. E a análise de perfil comportamental, tá? A teoria diz que ela possibilita exatamente isso. Que você divida as pessoas em caixinhas, né? Então, assim, mas o que é isso, Denise? Como que eu vou colocar as pessoas em caixinhas? Você deve parar e pensar o seguinte. Tem pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emocionais. Certo? Então, já tem uma divisão. Quem é mais racional, vem para esse lado. Quem é mais emocional? Quem se enxerga assim. Bom, primeiro ponto. Eu sou aquilo que eu enxergo que eu sou aquilo que os outros pensam que eu sou? Quando eu sou gestora e eu estou enxergando algo sobre o João e o João não está enxergando algo sobre ele, o que vai prevalecer? Então, existem várias nuances nesse processo que a gente precisa entender. E esses estudos me possibilitaram a facilitar esse esquema. E é isso que eu faço hoje. Eu simplifico, né? Para as pessoas entenderem como as pessoas funcionam. Para os líderes, para os empresários entenderem como as pessoas funcionam e que ferramentas já apliquei, já testei e deram resultados para que tu consiga, através das pessoas, escalar o teu negócio, multiplicar o teu resultado. Né? Então, análise de perfil comportamental, que é uma das ferramentas que eu utilizo muito,
ela te ajuda nisso, a classificar, a entender um pouco mais a forma como as pessoas funcionam, a visão de mundo que elas têm, o que elas valorizam mais, a leitura que elas fazem das coisas. Por quê? Porque a partir dessas premissas, tá, que a análise que é cientificamente comprovada vai te dar, tu consegue entender mais ou menos por que caminho ela vai reagir, que visão ela vai ter. E aí, dentro da tua empresa, tu pode montar uma estratégia entendendo quais as funções, o que naquelas funções são as competências mais essenciais e importantes para aquilo, e você encaixa a pessoa com aquele perfil, porque é muito mais fácil eu entender a função e encaixar alguém que tem aquele perfil do que eu colocar alguém totalmente diferente daquilo e querer mudar a pessoa. Né? Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que trabalha com vendas. Nós que gostamos de falar, somos comunicadores. Claramente comunicadores. Então, os comunicadores têm um conjunto de características boas e ruins, né? O comunicador, ele tem como símbolo o ar. Ele se espalha, ele consegue... Eu, por exemplo, já morei em Santa Catarina, tô morando agora aqui em São Paulo, e eu tenho que ter cara de pau para chegar, para dizer, oi, tudo bem? Meu nome é Denise. E você vai fazendo network, então não é uma barreira tão difícil para mim, porque eu tenho esse perfil comportamental que vem lá da minha infância, faz parte da minha personalidade, é uma marca forte. Então, o perfil é isso, as tuas marcas fortes. Normalmente, né, nós temos 2 marcas fortes. São 4 perfis, que são essas caixinhas, e normalmente a gente tem 2 que são predominantes. Então, o comunicador tem essa parte maravilhosa, que ele se encaixa, ele consegue se conectar com facilidade, ele se comunica. O maior poder dele é a comunicação, é a interação com as pessoas, tá? Mas tem coisas que não são tão boas. Por exemplo, e isso é um grande fator da gestão de pessoas, que é fundamental entender o perfil comportamental para poder, inclusive, encaixar na função certa e parar de pedir e cobrar coisas quase impossíveis. Vou dar um exemplo. Uma pessoa extremamente comunicadora, normalmente, é criativa. Elas estão juntas, ela está no mesmo conjunto de competência, tá? Por quê? Porque você foi desde pequeno estimulado a isso. Lembra? O vento, o ar, ele se espalha, ele cria. Agora, uma pessoa extremamente organizada. Olha o sotaque gaúcho, né? Organizada. Uma pessoa organizada, ela gosta de colocar ordem. Então, a coisa tem uma caixinha, tem uma regra. Diferente do ar, que não tem regra. Ele se infiltra, ele vai. Então, às vezes eu estou pedindo uma pessoa extremamente criativa, comunicativa e organizada e discreta. Não vai fechar. São competências opostas. Ah, Denise, mas eu tenho um amigo, o meu gerente, ou eu sou assim. Claro que tu pode, porque tu desenvolve competências. Uma vez que eu enxergo que eu preciso desenvolver, que aquilo está me prejudicando em algum resultado, eu passo a desenvolver. Aí entra as ferramentas de gestão de pessoas, o processo de feedback bem construído, que vai ajudar essa pessoa a enxergar isso. Mas, naturalmente, esse é o perfil dela. E entendendo sobre isso, ela pode desenvolver aquilo que falta, tá? Então, esse é um exemplo. Aí tem o executor, tem o planejador, que é o perfil mais paciente, o planejador, que é o meu segundo perfil, é o planejador. Acho que somos iguais, então. É o meu segundo perfil, é o paciente, é o calmo. Por exemplo, essa combinação de perfil, ela não é uma combinação que dá um equilíbrio, tá? Ela faz a gente pender muito para ser voltado a pessoas. Então, nós temos muito forte dentro das nossas características o servir o outro. E isso encanta. As pessoas provavelmente dizem assim, ai, João, como é gostoso conversar contigo. Você é tão agradável. Porque os teus 2 perfis são voltados a pessoas. O executor, por exemplo, é voltado a resultado. O que é um executor? Que é perfil de empreendedor, de empresário. Que eu tive que desenvolver quando abri minha empresa, que eu não tinha. O executor é rápido, é dinâmico e objetivo. Então, muitas vezes, quando ele vai dar um feedback para a equipe, o que ele faz? Ele atropela, ele vai direto ao ponto. Diferente de um comunicador que ele vai falar, tudo bem? Como é que tu tá, João? Como é que estão as coisas? Ele vai gerar mais conexão, mais rapport, ele tem jeito com pessoas. O executor, ele vai no resultado, ele vai direto no que ele quer.
Tá? Então, para a empresa é ótimo o executor. Só que às vezes quando o líder também é bom. É um perfil ideal para liderança. Só que quando ele não conhece isso, ele é visto como grosso, objetivo demais, que atropela as coisas, que não tem jeito com pessoas. E na verdade, quando ele toma consciência disso, ele começa a melhorar a comunicação dele. Né? Esse é meu jeito, mas não me leve a mal. É o meu jeito de falar para a gente resolver logo. Não é nada contra você. Né? Uma outra característica do comunicador, que é muito comum nas lideranças, tá? Comunicador executor é o perfil ideal para liderança, para empreendedor, para empresário e para gestão de uma forma, para vendedor. Vendedor também é um bom perfil. Um problema do comunicador é a dificuldade de dizer não. Ele já começa a inventar um monte de coisa na cabecinha dele, um monte de caraminhola quietinho, tipo assim. Mas se eu falar não pro João, ele vai achar isso, aquilo, ele não vai mais gostar de mim. Quase isso. Ele tem um medo muito grande das pessoas desaprovarem ele, né? De esquecerem dele. Então, ele acaba... Entende? São crenças que a gente vai construindo que vai determinando o nosso perfil também. E aí, cada um desses 4 perfis vai ter essas crenças, essa visão de mundo mais conectadas a isso. E encaixando tudo isso da sua história, que você traz uma bagagem tão grande e entrega tantos resultados, através disso você criou uma metodologia que é sua. Criei, que eu sou apaixonada. Me fala sobre ela. Que o olho brilha. Então, 20 anos na área de desenvolvimento humano, 15 anos dentro de sala de aula, dando treinamento, né, para líderes. Comecei dando treinamento para equipe. Até que chegou um momento em grandes empresas, né? Uma empresa com 7, 8 mil funcionários. Chegou uma hora que eu disse assim, gente, a gente tá dando aspirina para um câncer. A gente tá enxugando gelo. Por quê? Porque eu tô todos os dias lá dando treinamento, sala de aula. E as equipes, por mais que eles estão recebendo ouro, não tinha dúvida da qualidade, o feedback era maravilhoso. As equipes acabavam chegando até eu e a equipe de treinamento, comentando assim, Denise, é muito legal tudo isso que vocês trazem, mas lá na realidade isso não funciona. Porque eu chego lá, vamos supor que o João é meu líder, o João não deixa a gente aplicar isso. O João não condiz a prática dele do dia a dia, parece que ele está totalmente fora. Então passou um tempo, eu comecei a identificar assim, gente, não adianta eu ficar desenvolvendo a equipe se eu não desenvolvo o líder. Por quê? O ritmo da cultura, quem vai dar é o líder. Sim. É ele que vai estar direcionando, incentivando dia após dia qual é o caminho a seguir. E aí, por que eu tô falando disso? Porque aí eu ouvi esses 15 anos como gestora de RH, mais de, 10 mil líderes que vinham na minha mesa e falavam os problemas que eles tinham. A galera não tem motivação para trabalhar, não é comprometido, o processo seletivo é muito difícil, não tem pessoas que não conseguem encontrar ninguém, a gente tem contratado menos pior. E eu vou te dizer mais, essas são as mesmas dores de hoje do empresário. Sim. As mesmíssimas. Então, o que eu me dediquei? A estudar isso. A entender o seguinte, ok, tem coisas, o que eu ouço muito? Tem coisas que a gente não vai ter o poder de mudar. Por exemplo, eu tenho uma máxima que diz, eu não gasto minha energia com isso, né? Essas novas gerações. Tu vai mudar a nova geração? Tu vai fazer eles não serem isso ou aquilo? Não vai. Então, o que está no teu alcance de fazer? E eu fui buscando isso. Eu tenho como objetivo e meta de vida, né? O propósito da minha vida é que seja simples, descomplicado, né? E conectado ao que é importante para mim. Isso eu acredito que é a fórmula da felicidade, do sucesso. Então, dentro do processo de coaching, eu fui entendendo o que era importante para mim. Dentro do meu negócio, eu fui entendendo o que era importante para gerar resultado. E quando eu fui fazendo isso, eu fui fazendo na minha vida e fui aplicando nos meus clientes, nos atendimentos e tudo mais. E eu fui identificando que existem ferramentas e caminhos que se repetem em todos os processos. Então, foi aí que eu criei a minha metodologia, né? O nome da minha metodologia se chama MAPA, porque MAPA é um acrônimo, né, onde cada letra significa uma das etapas, que é mapear, ampliar, planejar e agir. Então, eu faço isso durante todo o processo de mentoria e a cada sessão de mentoria. E o que eu tenho identificado hoje e o que eu tenho feito, né? A agenda, na glória de Deus, está cheia. Muitos clientes. No ano passado, eu tive dificuldade de encaixar dias e horários no atendimento individual que eu faço. E eu comecei a migrar, a dividir o meu tempo em também ter mentorias em grupo.
Então, o que eu fiz? Nesses 5, 6 anos que eu só atendo empresários e líderes, né? Que daí já é dentro da minha empresa e não mais como trainer, não mais como líder CLT, mas dentro do meu negócio, atendendo a realidade de pequenas e médias empresas, eu fui mapeando quais são essas ferramentas, quais são as principais dificuldades que esses líderes têm, que esses empresários têm. E eu identifiquei o quê? O tripé do sucesso empresarial. Então, são três focos que eu desenvolvo, né? Que você pode pegar qualquer case que eu tenho, né? De pessoas que fizeram 3, 4, 5 vezes o resultado. Eu te dou total garantia e eu tenho certeza, a partir dos depoimentos, você vai conseguir entender isso também. Boa parte de tudo isso tá em eles desenvolverem o foco visionário, o foco comportamental, que é o que a gente estava falando agora, né? Do perfil comportamental, entender quem eles são e como que esse perfil pode contribuir na jornada do que eles planejaram, da estratégia que eles têm do negócio, como ela pode atrapalhar. Então, eu vou te ajudar a entender como usar o que tu tem. Lembra que eu falei, o que eu tenho hoje que eu posso, o que eu tenho acesso, o que eu posso hoje fazer, acessar e colocar em prática? Eu vou mudar as gerações? Não vou, mas o que tu pode fazer dentro da tua gestão? Então, tem que ser simples e descomplicado. Não precisa ir a Harvard, não precisa ter milhares de aplicativos. Não, papel e caneta a gente resolve, né? E vontade. E o terceiro ponto é o foco consistente. Então, também, as minhas entregas todas são focadas nisso. Que o cliente tenha um resultado, mas que ele entenda de onde vem esse resultado. Porque é fácil, às vezes, dar um resultado super bom. A pessoa triplicou, que é o caso que eu tenho, né? De pessoas com 1, 2 meses, duplicar, triplicar o faturamento. Legal. Mas, tu mantém? A que preço e a que custo? Por isso que o meu propósito é que seja simples, descomplicado e conectado ao que é importante para ti. O que significa isso? Como coach, formação raiz, Instituto Brasileiro de Coaching, eu trabalho não só o teu negócio, tua empresa e o teu sucesso empresarial. Eu trabalho o que é importante para ti, porque eu acredito que não adianta tu ter grandes faturamentos, ganhar o mundo e perder a tua saúde, e perder a tua família, e perder os melhores momentos com teus filhos. Então, sim, eu sei que para muitas pessoas pode parecer utopia, mas a gente tem cases ali de pessoas nos contando que foi possível e eu aplico isso na minha vida, né? Então, a metodologia, ela é baseada nisso, nessa experiência que eu tive nas ferramentas que foram dando muito certo, mas principalmente desenvolvendo nas pessoas esse foco visionário, que é olhar a curto, médio e longo prazo, para não enfiar a carreta na frente dos bois, como a gente fala. Saber o momento certo de investir e aonde investir teu tempo, teu dinheiro e tua energia. Como eu falei antes, não vou gastar energia com isso, com o que eu vou gastar minha energia? Com o que vai me trazer resultado, que é o que é importante para mim, que é o que é importante para minha empresa. O foco comportamental, que é entender quem você é no rolê, que às vezes você é a pessoa que está travancando, você é o gargalo da sua empresa, você está atrapalhando. A forma como você, a gestão que você faz não é boa e assertiva. E outra coisa que eu digo, quem é a pessoa que tem competência tanto em resultado quanto em conhecimento para sentar na tua frente e dizer, João, tu tá errando. Eu faço isso com meus mentores, com os meus mentorados. É você que tá errando, aqui é você, o seu comportamento não tá legal. É esse aqui o caminho, com muito amor, respeito e cuidado, né? Para dar esse, mas eu me posiciono para que eles enxerguem, porque depois que tu te torna empresário, depois que tu te torna o dono do negócio, o líder de muitas pessoas, muitas vezes tu não tem a quem consultar. Tu não sabe se tu tá no caminho certo. E aí, o que a gente faz? A gente muitas vezes fica aumentando a equipe, porque a gente tem essa necessidade de compartilhar, de dividir. Então, dá uma angústia, a gente acha que aumentar isso aumenta o teu custo e não gera o teu resultado, né? Ou tu busca uma sociedade. Aí eu busco um sócio para dividir. E aí, eu te pergunto, das sociedades, quanto por cento tu acha que dá certo? É muito pouco. É muito pouco. Né? Eu digo, o casamento já é difícil. A gente se casa por amor. Exatamente. Então, a sociedade é mais complexa ainda. Não estou dizendo que é impossível, porque tem sociedades que deram certo. Mas se você for colocar qual é o percentual, 99% não dá certo. E, na verdade, é uma falha que você escolhe por uma carência emocional, pelo seu perfil necessitar dessa troca. E aí você pode ter uma mentora que vai te dar resultado,
que vai acelerar o teu negócio, que vai fazer as correções que são necessárias para acelerar. Agora a gente falando um pouco da parte da gestão de pessoas, de todo mundo que você atende, existe um padrão de erro que você vê entre os seus mentorados? Que eles chegam com a mesma dor, com o mesmo erro, errando no mesmo ponto. O que você diz sobre isso? Tá, eu acho que o primeiro ponto é que as pessoas fazem isso totalmente às cegas. Elas não fazem ideia. Não fazem ideia, assim, tipo, por onde eu vou? Qual caminho eu sigo? Eu tenho a formação em gestão de pessoas, então você faz aquela faculdade, né? Você sai de lá com um monte de informação. Só que eu digo sempre, se você não aplica, não faz muito sentido. Você vai perdendo a prática daquilo, não vai fazendo muito sentido. Então, só que eu tive a graça de aprender e aplicar, né? E isso é uma das coisas que a mentoria possibilita também. Aprender e aplicar, aprender e aplicar. Para mim é muito fácil e simples entender essa jornada, né? Eu digo sempre assim, eu preciso, como gestor, me colocar no lugar da pessoa que vai estar trilhando o caminho dentro da minha empresa. Então, vamos simplificar, porque é meu lema, meu propósito. Quem chega até mim para trabalhar comigo, tá? Eu quero que seja uma pessoa inteligente, comprometida, que queira crescer, que seja audaciosa, ou eu quero uma pessoa que não tem opção, que não tá conseguindo emprego, não tem muito o que fazer, tá aceitando qualquer coisa. Qual que você prefere? É meio óbvio. Lógico. Ok. Agora eu pergunto, o que tu tem para oferecer para essa pessoa? Uhum. O que tu tem para oferecer? Além de uma bagunça, uma desordem, uma loucuragem, que ninguém se entende, nem tu consegue te organizar. Por isso que eu trabalho organização do líder, do gestor, do dono do negócio. Ele tem que entender a estrutura que ele precisa para tudo isso, né? Então existe uma jornada também. Minha metodologia, que é o Mapa R, ela tá em todos os meus produtos e serviços, né? Então existe uma jornada. Qual é o primeiro passo para formar a equipe? Processo seletivo. Só que o processo seletivo as pessoas focam aonde? Na entrevista. A entrevista é a ponta do iceberg. Porque a entrevista é o alvo. É o alvo. Só que assim, o que tu de fato precisa? Tu tem clareza? Tu tem que saber quais as competências são do teu negócio? Quais competências essa pessoa tem que vir para agregar? Tá? E como fazer daí as perguntas certas para identificar. E é complexo. E tudo é meio estratégico. Tudo é pecinha montando quebra-cabeça, tá? Pra achar o melhor perfil pra Exatamente. sua empresa. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava ainda, né, e não tinha esse conhecimento, e dentro da minha empresa nós não tínhamos esse conhecimento ainda, a gente fazia tudo, assim, bem básico, né? Identificava competência. Mas quem não é psicólogo tem mais dificuldade. Pode usar algumas técnicas e ferramentas, que inclusive eu ensino na minha metodologia, nas minhas mentorias, nos cursos todos, né? Mas sem o perfil comportamental, você não tem nada científico. Então, por isso que é muito legal você ter o perfil comportamental. Que daí ali é assim, gente, qual é a assertividade do perfil comportamental? 99,99. Quando você faz a devolutiva, eu já fiz para centenas de pessoas, eu pergunto, quanto você se identifica com esse perfil? 100%. É difícil ter uma coisa. Às vezes a pessoa tem uma dúvida. Às vezes ela não se enxerga daquele jeito. Às vezes a palavra não foi... Ela não gostou muito de ouvir aquela palavra, né? Mas aí eu explico um pouco mais, ela diz, não, é isso mesmo. Então, quando eu tenho mapeado essas competências, tá? E essas competências estão coerentes. Por quê? O que eu enxergo? O que existe? O que é um grande erro que eles chegam e cometendo, tá? Tô falando só aqui do começo, que é a entrada. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg, onde as pessoas chegam. Porque assim, se tu contrata errado, ferrou. Tu vai ter que limpar essa lambança. Né? Tem aquela música, pau que nasce torto nunca se endireita. Então, é tu que vai ter que fazer isso acontecer. Eu digo sempre assim, quando eles reclamam muito da equipe, eu digo assim, mas quem é o que contratou? Quem é essa pessoa? Eu quero saber. É você, desculpa, né? Então, você precisa aprender. Então, o que é o maior erro? É a descrição das competências. Eu preciso entender o que essa pessoa vai fazer, quais são as responsabilidades dela, para entender que competências ela vai ter. O que ela vai fazer? Ela vai fazer planilha de Excel, vai fazer análise? Ou ela vai vender?
São competências opostas. Um cara tem que ser fluido, comunicador, ir pra rua, ter a automotivação, sabe? Se retroalimentar pra tá vendendo. Senão ele não consegue todo mês. Zera o placar, bola ao centro, começa o jogo de novo. Isso é varejo, isso é comércio. Tem que ter esse estômago pra estar lá com essa energia. A pessoa adora isso. Ela vive bem. Agora coloca nós dois, comunicadores, dentro de uma sala analisando planilha de Excel. Surtados. Eu vou ficar louco vendo números, não vou nem saber mexer. Eu vou ficar preso numa sala. Como que tu vai te sentir? Eu vou me sentir preso. Como se eu estivesse dentro de uma caixa e as pessoas estão me sufocando. Tu vai te sentir uma pessoa inteligente, capacitada, fazendo uma coisa que você... Detesta. Entende? E aí isso significa que você não é talentoso? Ou você só tá no lugar errado? Entende? Sim. Então é sobre entender sobre gente pra encaixá-las no lugar certo. E não querer torcer a pessoa do avesso pra ela ser outra coisa. Eu pego muitas empresas, tá? Com donos. Eu tenho um case agora que a gente tá fazendo a dança das cadeiras. Tá todo mundo trocando de lugar. O que era do financeiro vai pra área de vendas, o que era da área de vendas tá indo pra gerente geral, operacional, e o outro vai... Então, trocou tudo. São os 3 donos da empresa, cada um tá indo pra um outro lugar. Porque a gente fez análise de perfil e coisas travadas dentro da empresa, porque é difícil pra pessoa fazer aquilo. O que acontece? Ela faz muito esforço pra pensar daquele jeito, naquela posição na empresa. Sendo que uma outra coisa ela faz com facilidade. Então, por que eu vou desenvolver uma competência? Fazer maior força. Ó, esse braço está muito fraco, mas esse está forte. E eu preciso erguer essa caneca. Eu vou ficar 3 anos treinando para poder erguer essa caneca e tomar água. Para quê? Se tu pode usar esse braço aqui. É só mudar a posição. Entende? Então, é entender sobre isso e não pedir coisas opostas. Por quê? Ah, Denise, mas eu conheço fulano que tem... essas competências que você está dizendo que são opostas. Sim, eu também tenho. Eu desenvolvi. A comunicadora não é organizada. E eu sou especialista em gestão do tempo também. De organização, de entender o que é prioridade, o que é importante. Porque eu fui atrás desse conhecimento. Por quê? Porque era um caos, era uma bagunça. Eu não dava conta de mim nem das outras pessoas. Né? Então, eu fui atrás dessa competência. Pessoas que têm eu digo, é o cobertor, né? Tapou a cabeça, destampa os pés. Então, assim, você quer uma pessoa super criativa, ela provavelmente não vai ser tão organizada. Não espere isso dela. Ela tem que ter o mínimo de organização, tem que ter, concordo contigo. Mas não vai colocar ela para organizar as planilhas de Excel lá e analisar profundamente os negócios que vai dar ruim. Agora, bota a pessoa para criar. Bota a pessoa para te ajudar na campanha, bota a pessoa para ir junto no teu cliente, para ver como ela vai performar muito bem. Aí o que acontece então? Eu coloco lá na vaga que eu quero alguém criativo, comunicativo, organizado, entendeu? Extremamente organizado. São 2 competências opostas. Ele não vai ter, muito raramente ele vai ter essas 2 coisas fortes. Então tu tem que entender o que nessa vaga é mais importante. Ele vai ser vendedor, então é ideal que ele seja um comunicador executor ou um executor comunicador. Né? O que é predominante? Um dos 2. Eu trabalhava com pessoas. O meu perfil era perfeito. O que era o feedback que eu recebia muitas vezes do CEO, do presidente, dos diretores da empresa? Que eu era muito humana. Porque os 2 perfis são voltados a pessoas. Só que eu era gestora de recursos humanos, então estava tudo certo. Eu estava ali para pensar. Eu estava no lugar certo, com a visão certa. Certo? Então, assim, é isso. Se eu não soubesse disso, cada vez que o meu diretor financeiro, que é extremamente diferente, extremamente racional, voltado a processo e resultado, é um analista. Cada vez que ele se posicionasse numa reunião contrário a mim, o que eu ia fazer? Eu ia levar para o lado pessoal. Ele não gosta de mim. Porque ele questiona tudo que eu falo. Ele duvida de tudo que eu digo. Ele é contra as minhas ideias. Então, quando a gente não entende que as características opostas, por exemplo, dentro de uma equipe, podem ser complementares e me dar uma visão muito mais ampla, isso gera atrito e briga. Porque daí fica a briga de quem tá certo. É aquela história de colocar aqui o número 9 e a gente ficar discutindo se é 9 ou se é 6. Né? Então, esse é um dos fatores. Saber identificar é só o começo. Por isso que quando a gente vai falar de processo seletivo, você já participou do mapa da gestão de pessoas comigo, né? A gente tem o desenho do cargo,
A gente usa a inteligência artificial para nos ajudar a organizar tudo isso. Por quê? Porque eu já fui líder. Eu sou empresária, eu tenho equipe, eu tenho empresa. E eu sei que nós somos muito loucos. A gente fala uma coisa de manhã, de tarde a gente já pede outra. E amanhã a gente já não lembra. Então, se você não tem pelo menos as responsabilidades organizadas, como é que você vai saber as competências? E essa pessoa vai saber se ela está progredindo. Porque qual é o intuito? Lembra que eu falei ela antes? Quais são as pessoas que tu quer? Uma pessoa comprometida, interessada, inteligente, querendo crescer? Ou uma pessoa que não tem opção, tá pegando qualquer coisa e tem que se humilhar e chegar numa empresa que não tem nada para oferecer para ela? Nem sequer crescimento e desenvolvimento. Às vezes nem respeito tem, né? Então, qual é a opção? O que eu tenho como cultura? Né? Essa é uma ponta. Eu vou pegar outra ponta agora, que é o feedback. Que é o sentar com ele e dar um retorno. Como é que eu vou dar um retorno dizendo, João, hoje você fez um trajeto errado para vir aqui. Não quero que você faça mais isso. Como é que tu te sente? Essa mulher tá louca? Ela nunca me falou isso? Que isso era importante? Ela nunca me disse que caminho eu tinha que fazer, então? Então, eu identificar as responsabilidades, eu fazer toda a trilha de desenvolvimento, orientando, porque é normal que as pessoas vão precisar de uma capacitação, de uma organização mínima minha. Você está montando sua empresa, está fazendo ela crescer. Você sabe como é difícil delegar isso. Por quê? Porque todo mundo quer o João, quer o olhar do João, quer o jeito do João. Então, quando você começa a formar a equipe, ninguém quer ser atendido por outra pessoa, quer ser atendido pelo João. Só que o que você está fazendo? O que você faz? Está formando alguém com o seu olhar. E essa pessoa veio para somar. Ela vai ter coisas que ela vai pensar diferente, que ela vai fazer diferente. Mas se você não está junto, ensinando ela as responsabilidades, para que ela siga um mínimo de padrão. Se você não está junto, dizendo, tá saindo muito fora, vamos voltar para cá. Ah, legal. Se você não está acompanhando e o tempo inteiro nesse fluxo de feedback, desculpa, mas não vai rolar. E aí entra o quê? Ai, Denise, mas eu tenho uma empresa gigante, Pega o exemplo da empresa que eu trabalhava, 7 mil, 8 mil funcionários. Como é que eu vou dar conta disso, Denise? Aí existe a estrutura organizacional, que é um grande erro em muitas empresas, né? Então, a estrutura organizacional é como se fosse uma pirâmide, onde tem o topo, o meio e a base. A base é a operação, o cara que vai entregar o produto lá, é o operador de caixa, é o açougueiro. Eu, como gerente, como CEO de uma rede de supermercado, eu vou estar dando feedback, acompanhando e treinando o operador de caixa? Não. Eu tenho meu time tático, que é os líderes, que fazem a coisa acontecer. Então, eles pegam a estratégia, entendem e estão dia a dia com o líder, com a equipe, direcionando, alinhando. Responsabilidade de cada um dentro do sistema da empresa. Competências. O que vai acontecer? Muitas vezes, eu tenho competências muito boas e tenho competências a desenvolver. Alguém não tem? Todos temos, né? E aí, esse líder vai estar sempre ali entendendo o jogo da necessidade da empresa, do resultado que se busca, do plano que se tem e alinhando e trazendo a equipe para isso acontecer. Esse é o papel da gestão. E o cara lá de cima, o dono do negócio, o diretor do negócio, é ele que toma as decisões do planejamento estratégico. Então, assim, ao longo desse ano, aonde essa caminhada vai nos levar? E aí, por isso que eu trago. Quando eu saí de grandes empresas e cheguei nas pequenas e médias, eu fiquei assim, gente, só um pouquinho. Esse povo não tem ideia do que tá fazendo. Eles não sabem como fazer. E é assim, você sai lá do seu negócio, eu vou abrir um negócio, né? E sai na cara e na coragem, vai indo aos trancos e barrancos, pega alguns modelos que você tem, que eu digo assim, ao seu redor, ao seu umbigo, e vai incrementando, e vai fazendo. Normalmente, você é ótimo em alguma parte técnica. Você era ótimo fazendo stories, você era ótimo fazendo vídeo, você era ótimo fazendo publicação. Aí você pegou um cliente, pegou dois, e aí foi crescendo, né? Então, chega um momento que você precisa estruturar isso. Então, essa estrutura também que é um grande erro, né? Porque eu não sei quais ferramentas usar e muitas vezes eu não tenho... Eu já peguei empresas que faturavam 2 milhões, assim, uma empresa bem pequena, né? Faturava 2 milhões, uma granja de ovos e... Acho que eles tinham granja e tinham um aviário também. Tem, né? Tinham ou não? Tem. E uma base bem enxuta, assim, uma equipe bem pequena mesmo. Eram os donos e alguns funcionários, porque era tudo maquinário, tudo automatizado.
Só que eles não tinham lideranças. Aí o que acontece? Quando não tem esse escopo mínimo, o dono do negócio se mata trabalhando, porque ele tá muitas vezes operando nos 3 níveis. Ele tá até às vezes lá pegando o maquinário e aprendendo como faz para poder ensinar a equipe. Então ele tá fazendo o papel operacional, tático, que é da liderança e gestão, e do estrategista, do diretor, do CEO do negócio. Né? E aí o que eu faço hoje dentro da minha metodologia? Por isso que a minha metodologia, ela se chamava apenas mapa. E hoje ela se chama mapa R. Por que o R? Resultado recorrente, né? Rotina de resultado recorrente. Porque depois dessa caminhada toda de entender o teu negócio, mapear o teu negócio, ampliar as possibilidades, priorizar o que tem que ser feito, agir, corrigir e ter resultado, a gente precisa que isso seja recorrente. Então, a gente monta realmente um planejamento onde você vai saber qual é a sua estrutura de com o que eu ocupo o meu tempo para dar conta de tudo que é importante e continuar crescendo dentro do meu negócio. Excelente. E você tava falando, veio algumas coisas aqui na minha cabeça. Claro. Você falou sobre geração Z. Uhum. É algo que está muito em debate hoje em dia sobre contratação dos jovens. Como eu. Sim. Vamos dizer assim. Porque tem segurança, porque, vamos dizer assim, vê a vida hoje do jovem na rede social, a vida de balada, a vida de curtição, e aí vai contratar, e aí ele não tá muito afim de trabalhar, ele não tá afim de agir, quer ficar sentado, quer um serviço fácil, não quer trabalhar, só vai porque a mãe manda ou para ter algum dinheiro. E esse rolê todo no mundo empresarial, como ele é visto? Então, eu fiz uma formação em gerações, uns 15 anos atrás. E foi muito interessante porque, assim, tem um fator que a gente tem que entender que ele não é não é assim, geração Y ou Z. Não é a geração. E sim, nós hoje no papel de adultos e enxergando as gerações que estão vindo. Essa é a nossa posição. Então, isso faz com que a gente se aterrorize. Tá? Sempre é um terror. Sempre a galera mais velha vai ficar aterrorizada com a próxima geração. Então, entende isso. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Vamos pegar o seguinte. Vamos pegar anos 60. Anos 70. O que tu lembra de anos 60 e 70? Nada. O que tu já viu? Não, lembra não. De viver não. Sim. Mas assim, que imagem vem na tua cabeça? Desses anos? E o que tu ouve falar? Olha, de verdade, imagem. Me vem uma época muito mais leve do que é hoje em dia, entendeu? Tá. O meu olhar do que era antes. Algo mais seguro, algo mais leve, porém, aquela coisa do tradicional, né? Quem viveu naquela época, hoje em dia, vive uma outra vida mais, julga os novos, principalmente. Isso Porque aí. é algo que era de uma forma antes, hoje em dia é totalmente diferente. E aquilo que é totalmente diferente, a nossa tendência é julgar. E tu lembra daquela frase assim, faça amor, não faça guerra? Sim, já ouviu ouviu? Uhum. É dessa geração. Como assim faça amor, não faça guerra? Eles são de uma geração pós-guerra. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Existe uma sequência histórica que explica o comportamento das civilizações. Ponto. Então, primeiro, pós-guerra. Quem viveu pós-guerra, meus avós viveram pós-guerra. A minha avó, a família dela veio da Itália, né? Fugindo da guerra. E passaram por muitas dificuldades, restrições. Então, quando isso aconteceu, muita mudança impactou no que a gente conhece hoje como sociedade, né? Uma das minhas primeiras formações é Ciências Sociais. Eu adoro História. Eu não concluí a faculdade porque eu migrei para Gestão de Pessoas, mas eu estudei até metade dela, mais ou menos. E então, assim, aconteceu o pós-guerra. Com isso, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Por que as mulheres foram para o mercado de trabalho? Porque os homens morreram. Simples assim. Guerra foram. As mulheres tiveram que sair de dentro de casa, onde cuidavam dos filhos, e ir para a lavoura, e cuidar das suas fazendas, e às vezes até trabalhar fora. Então, chegou a era industrial, mais mulheres, mais mão de obra. E então, ali começa a mudar toda a criação do ser humano. Tem uma mudança significativa nesse viés, tá? Essas gerações pós-guerra, elas viveram muita restrição, muita opressão, tá? E a geração seguinte quis libertar isso. Ela não suportava mais aquela pressão. Então, historicamente, toda civilização ela tem esse alto e baixo até chegar num ponto de equilíbrio, tá? E aí, quando chegou no pós-guerra,
aquela galera ali dos hippies, lembra? Faça amor, não faça guerra. Sim. O que explodiu naquela época? A maconha. O uso da maconha, né? Tem aqueles festivais lá do pessoal pelado, Sim. uma loucura. Uhum. Imagina o que as gerações mais velhas imaginaram naquele momento. Acabou o planeta! Putaria total. Esse Uhum. povo agora vai sair pelado, fumando maconha e acabou. Ninguém mais vai querer mais nada. Então tem isso sempre. As gerações mais antigas olhando para as mais novas apavorados, tá? Então tem a ver com um processo de você hoje, com mais maturidade, se preocupar demasiadamente com tudo, e essas gerações anteriores, qualquer uma que seja, ela sempre vai ser menos preocupada, porque ela não viveu ainda. Ela tá curtindo, ela é carpe diem, ela tá vivendo o momento presente. Entende? Então, assim, isso passa por uma das minhas filosofias, que você já me falou que é uma frase que você adora também, que é: se é importante, é prioridade. Se é prioridade, tem que ser feito primeiro, né? Então, eu tenho que entender o que é importante para essas gerações. O que é importante? Porque, assim, é importante trabalhar? Você acha importante trabalhar? Sim. Você gosta de trabalhar? Eu gosto, adoro. Eu gosto também, porque eu faço. Porque você está no lugar que você tem perfil para fazer. Então, você vai performar bem, você vai ser feliz, você vai ter resultado. Entendeu? Agora, tem um monte de gente que tá no lugar errado. Que tá fazendo coisa que... Botei o João lá pra fazer planilha de Excel. O João tá feliz? Não, O João mas tá aceitando a realidade também, né? O João tá tendo resultado? Não tá. Ele tá muito infeliz, tá tendo... Então, ele tá no lugar errado. Ele não sabe muita coisa da vida ainda, tá? A gente tá lá porque a mãe forçou. Eu fui trabalhar porque minha mãe me forçou. Me obrigou. Me fez ir. Minha avó também. As duas botaram lá quase... Acho que até foi elas que largaram meu currículo a primeira vez. Entende? Então, assim, eu, por exemplo, no meu primeiro emprego, fui demitida por quê? Porque eu tava tirando sobrancelha, tava tirando lá no banheiro. Aí ela disse que não podia mais. Beleza, não pode, né? Aí, no outro dia, não tinha nada pra fazer. Eu fui pintar a unha. Não podia tirar a sobrancelha, mas a unha ninguém me falou. Tu entende? Isso significa que eu não sou uma pessoa competente hoje? Que eu sou irresponsável? Tem a ver com a idade. A gente tem que entender isso. E isso tem que estar dentro, inclusive, das formações. Se eu vou contratar novos profissionais, pessoas que não têm... Não é só não têm experiência, eles não têm ainda maturidade para compreender algumas coisas. Ponto. Mas segundo emprego, agora eu tô melhor. Já fui demitida lá porque eu fiz, né? Fiz cagada. Vamos pro segundo. O segundo eu trabalhava num shopping. Tá? Tô falando isso por quê? Porque um dia eu fui uma geração jovem, né? Um dia os mais velhos se apavoraram comigo. E fui demitida pela segunda vez. Então, o segundo emprego, trabalhava num shopping. E imagina, adolescente, sei lá, 16 anos, trabalhando num shopping. Eu estudava no centro da cidade, o shopping era no centro da cidade. E eu conheci uma galera da escola e eles iam, num certo horário, todos pro shopping, comer batatinha frita, hambúrguer e tomar chopp. Show. Adoro chopp. Adoro batatinha, adoro hambúrguer. Tudo a ver comigo. E eu tinha meu horário de intervalo de 1 hora. O que eu fazia? Sentava pra comer e tomar chopp com eles. No meu horário de intervalo. Tô no meu horário de intervalo. Tu entende? A pessoa não tem noção. E isso é natural. Não é um alien. Então, assim, vai acontecer. Você tem que saber que isso é natural. Se eu vou contratar mão de obra jovem, né? Agora, o que acontece também? Nós estamos na era da informação. Esses seres humaninhos, eu tenho minha filha amada, maravilhosa, de 9 anos, que tem muita informação. Ela já tem mais informação que um imperador na época romana, em 1 ano de vida. Isso é fato. Tem estudos que comprovam isso. Então, assim, eles estão chegando muito capacitados em algumas áreas, em algumas questões, mas a maturidade tem a ver com experiência e idade. Eu tenho que entender o que é natural. Natural, é da idade. E não invalidar a pessoa por isso. Ele precisa de orientação. Ele precisa de entender o porquê que aquilo é importante. E isso nós, como empresa, não estamos prontos.
Nós não temos aquela base que eu falei antes da jornada do colaborador. Que grandes empresas têm. Por que grandes empresas como o Google e outras tantas conseguem pegar esses talentos e fazer o negócio acontecer? Por que eles têm ambientes tão disruptivos? Porque eles não estão alicerçados em coisas antigas e sim abertos para, inclusive, aprender com a nova geração. Porque ela traz coisas maravilhosas. Às vezes, não tem um negócio que eu não estou conseguindo aqui, filha, me ajuda aqui. Não é assim? Sua mãe não faz isso? Então, por que as empresas não podem fazer? Então, é ter essa dimensão de entender o que é importante para as novas gerações também e entender de fato o que eu posso quebrar, o que eu posso quebrar ciclo, quebrar padrão e me encaixar para poder crescer e aproveitar esses talentos, essas pessoas que vêm, né? Então, e é uma questão de alinhamento, é uma questão de conversa, é uma questão de sentar, de entender o que é importante para o João, o que é importante para a Denise, quais são as necessidades de cada uma das áreas, alinhar algumas coisas, se deixar a Denise vai ficar tomando chopp lá no horário do intervalo, entende? Denise, não tem como, não dá, você consome álcool, meio óbvio, mas... Entendeu? Tem que sentar e alinhar. Porque às vezes essa pessoa não tem orientação em casa. Eu tinha, mas não contava, né, que eu fazia isso. Mas era da idade. E, de novo, eu tenho salvação, eu tive salvação, estou aqui. Hoje eu ensino empresários, hoje eu ajudo líderes, né? Hoje tive uma carreira de sucesso, né? Tenho uma empresa de sucesso que vem crescendo, se estruturando cada vez mais. Então, assim, é da idade. Respira, entende o que é importante, tem essa estrutura bem desenhada para qualquer geração e aproveita o que esses caras têm para ensinar. Porque isso também são competências que eu, que já tenho mais idade, desenvolvi em outras coisas que eles têm que às vezes eu não tenho. Então, eu posso trazer isso para o meu negócio. E muito. E tem muitas empresas fazendo isso, tá? Tem muitas empresas que já entenderam e colocam eles para fazer vídeo, colocam eles para ajudar lá, na coisa que a geração mais antiga não vai conseguir botar o carão lá e fazer stories, e fazer vídeo, fazer brincadeira, para entrar na onda e conectar com o cliente. E eles são ótimos nisso. Então, tem mais... Esse assunto tava muito em alta, porque, é a nova geração que tá chegando e tá dominando. A geração Z, a geração, acho que é Y, que acho que é da sua filha até já. É a anterior, a Y. Aí tá vindo agora, que é a mais acima da geração Z. Agora é os... É que tem vários nomes, né? Tem os cristais, tem não sei o quê. Eu não sei como é que é o nome agora da última geração que... E eles estão chegando e estão dominando toda a parada. Então, é um assunto que tá vindo muito à tona. Mas, gente, e esses jovens hoje em dia? Como é que vai ser eles dentro de uma empresa? Então, é por fase. E eles vão... Imagina, eles são uma geração que eles vão se criar com a inteligência artificial. Sim. Então vai ser totalmente diferente daqui uns 10, 15 anos. Exatamente. Novas profissões, outro sistema. Vai dividir muitas empresas em você estar utilizando. Mas eu digo sempre, usar a inteligência artificial, fantástico, mas não esquece da humana. Sim, porque a inteligência artificial, ela é o robô. Mas e o nosso contato humano, a nossa conexão com as pessoas, isso vai ajudar muito mais do que a inteligência artificial. Tem coisas que ela não consegue e a gente precisa fazer a nossa parte. E sem o comando ali, ela não funciona. Sim, o comando não humano. É só apertar um botão. É tu conseguir, inclusive, eu digo assim, ó, quem não tem a capacidade de gerir pessoas, não vai ajudar, nem a inteligência artificial vai te ajudar. Porque tu tem que ter um prompt inteligente para que ela te entregue o melhor. E com pessoas não é diferente. Tu tem que saber como pedir. Que nem eu sempre te falo, a gente, né? João, qual é o prazo? Tem que ter prazo. As coisas têm que ter prazo. O que é para ser feito? Qual é o prazo? Então, esse é um exemplo. Delegação, que é base na liderança. Né? É o que você tem que fazer com a inteligência artificial também. Você tem que descrever o que exatamente você quer, em que contexto você quer. Senão vem coisas que não vão fazer sentido. Vai ser mais informação que você acumula e não aplica. Né? Que esse é um grande mal da nossa geração atual. Estamos na era da informação. E aí, por estar na era da informação, a gente lê livro, a gente vê filme, a gente faz curso, mas a pergunta é o quanto você aplica. Né? Quando eu falo da minha metodologia do foco visionário, consistente, comportamental, eu falo muito sobre isso. Muitas vezes não é nem sobre o que você vai desenvolver, mas é as travas que a gente vai tirar que estão atrapalhando, a gente vai limpar para você ter clareza e aplicar o que você já sabe. Se você aplicasse tudo o que você sabe, o seu resultado seria diferente? Muito. Muito.
Então, o ponto é esse. E isso que é o incrível de uma mentoria. Por que uma mentoria acelera tanto? Né? Além da metodologia, das ferramentas que vão te dar clareza, direcionamento, daquilo que tu precisa. Porque não adianta dar direcionamento de uma coisa que é daqui a 10 anos. Isso eu errei muito como gestora, né? E eu tinha a minha gestora que era maravilhosa, que sempre dizia, não, só um pouquinho. Isso é lá na frente, nem adianta a gente queimar. Investimento, tempo e energia com isso. Não é para agora. Não vai nos dar resultado agora. A gente tem ainda um caminho para seguir. Então, entendendo disso, né? Esse tripé que eu falo, que é do sucesso empresarial, ele te ajuda a ter essa dimensão de curto, médio e longo prazo. Quem é você no rolê todo, que é o seu perfil comportamental, e como montar uma agenda consistente para o seu momento agora para dar os próximos passos no teu negócio. Não adianta eu trabalho muito com vendas, né? Então, você quer ir de 100 mil para 1 milhão em um mês. Quanto tempo você está fazendo 100 mil? Eu estou há 3 anos para chegar em 100 mil. Aí você acha que em um mês vai para 1 milhão. Não fecha, né? Então, começa por aí, né? Então, estabelecendo metas a curtas, médias e longo prazo. E metas inteligentes e metas eficientes. Sim. Porque gerar metas frustrantes, que é o que as pessoas fazem, que eu brinco assim, ou elas fazem lá pulando ondinha e fazem desejos para o universo e acham que isso vai bastar, ou elas fazem metas infantis. Eu chamo de metas infantis, que são inocentes, assim. Eu tenho um Fuca e quero ter uma Mercedes, uma BMW, sei lá, amanhã. Quero ir pra Disney. Tá bom, mas o que você fez até agora? Quanto você tem guardado? Então, assim, tem coisa que não é mágica. Tem que entender, botar o pé no chão e entender. É possível, mas a gente tem que entender qual o prazo você quer fazer isso e qual esforço você está disposto a fazer para chegar lá, né? Bom, e agora... Calma, antes de tudo... eu sou muito fã dessa mulher. Ela é muito foda. O quanto que ela sabe, o quanto que ela transforma as empresas, é surreal. Os resultados que ela leva para as outras empresas, o cara chega com 300 mil, em 2 meses de mentoria, o cara já começa faturando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, não é? É isso E mesmo. agora, para isso, eu quero te deixar um desafio aqui. Vai. Você tem 1 minuto pra gente finalizar e você fazer o seu pitch, para convencer a pessoa a te seguir e a buscar pelo seu trabalho. Tá bom. Bom, o meu principal foco é poder acelerar o alcance do teu resultado, né? E aí, o que eu busco fazer, né? Através de ferramentas inteligentes, testadas e que já com resultado comprovado, te guiar, né? Identificando as tuas necessidades específicas para o teu momento presente, para que tu dê esses próximos passos e acelere esse resultado. Então, a gente mapeia, a gente amplia as possibilidades de execução, de solução, a gente junto define prioridade, você age, eu te acompanho, e aí o resultado acontece. Aí é impossível. Eu dou uma garantia de 110%. Se você aplicar tudo que a gente combinar, que eu te explico, ensino como fazer, e não der resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Então, para mim, isso é simples. Fazendo o que tem que ser feito, que não é nada fora do comum, é dentro da tua realidade, do teu dia a dia, vai gerar o resultado. Se ao final da mentoria você disser assim, não gerou o resultado que eu esperava, eu devolvo o seu dinheiro. É 110% de garantia. Excelente, 1 minuto certinho. Ótimo. E eu queria muito te agradecer por ter topado participar desse episódio. Dá super pra fazer mais episódios com você, da gente trazendo diversos assuntos, porque gestão de pessoas, perfil comportamental é algo que tá muito em alta, principalmente agora, nesse período de... As empresas estão crescendo de uma forma ou outra, que o digital está ajudando muito. Então, contratação é algo muito necessário saber. E também as empresas que são mais antigas, estão há mais tempo no mercado, elas precisam se inovar. E para isso, precisa de uma gestão de pessoas também. E são diversos assuntos que a gente pode entrar dentro disso. Mas a gente vai deixar para no próximo episódio, porque, cara, de verdade, é muito assunto que a gente pode falar. Muito assunto. Porque acho que a maior dor das pessoas mesmo hoje, que dificulta o processo de crescimento, é a parte da gestão. Tanto interna, quanto de pessoas, quanto na parte de como eu posso crescer, como eu tenho isso daqui. É o que você falou do copo. Eu tenho aqui esse copo de água e tem uma outra água ali. Por que eu tenho que ir lá? Eu posso pegar essa que tá aqui e beber essa. Entendeu? É sobre o momento atual. O que você consegue fazer para mudar, certo? E eu digo sempre, também te agradeço o convite, adorei estar aqui. Tô super afim, vamos lá, que eu só me chamar que eu venho. E eu digo sempre assim,
os nossos negócios, eles são os 2 canais de escala para as empresas, né? Então, assim, ou você tem um time competente que vai te ajudar, você vai dar força para você escalar, ou você investe no marketing digital, que é um outro processo que vai também alavancar o teu negócio. Só que chega um momento que você vai precisar de braço para poder atender. Sim, porque não adianta você alavancar com marketing e não ter uma equipe para atender de Exatamente. qualidade, treinada, que saiba lidar com o público. Porque aí se você pega e bomba a sua empresa, e o processo interno, e como é que tá o atendimento ao público? Que é algo que muito hoje também fala sobre isso. Que as empresas que crescem, fazem as contratações, o atendimento cai, você perde clientes no outro mês e não consegue ser resultados recorrentes. Exatamente. Entendeu? E outra, vive num caos, né? A Sim. vida do empresário Apagando que não incêndio. tem essa estrutura, exatamente, é horrorosa. Não desejo a ninguém. Bom, então, se você, gostou de tudo que a Denise falou, concordou, faz sentido pra você, tudo isso que ela falou fez sentido, o Instagram dela vai ficar aqui embaixo. Eu te convido a acessar a página dela, porque lá a gente tá criando muitos conteúdos, temos diversos lançamentos pela frente, para fazer você ter realmente resultados mais estratégicos, sair do apagar incêndios para o momento mais estratégico da sua empresa, para realmente alavancar de vez ela e você faturar 3, 4, 5 vezes mais o seu faturamento do que é hoje em dia. Então, se você ficou interessado, é só entrar no perfil dela. Eu quero te agradecer, você que assistiu até o final, tanto pelo YouTube, pelo Spotify, ou até mesmo pelo recorte do Instagram, por esse tempo que você tirou dirigindo seu carro, lavando sua louça, porque eu assisto podcast, escuto, fazendo as minhas coisas do dia a dia. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.